Chapéu Marreta de Guerra. Hoje estamos aqui no martelo do Chapéu Marreta de Guerra e vamos falar de comunidade hoje. Eu sou o Guache e se não tirou foto não teve jogo. Então, eu sou o Diogo da Nitzen e não importa se você tem as melhores miniaturas do mundo, se você não jogar com elas, elas só vão ser plástico pegando poeira no armário. Polêmico, hein? Polêmica. Comunidade é polêmico, cara. Comunidade sempre rola polêmica. Mamilos. Hoje é um cast que a gente vai tocar em vários assuntos aí que são mais delicados, tá? Mas faz parte, né? Comunidade é um assunto que abrange além dos wargames, né? Mas é algo que tem muito a ser falado, né? Mas primeiro, comentários, né? Vamos Comentários? comentários, né? Vamos comentários. Comentários. Temos comentários dessa vez? Temos muitos comentários dessa vez. Eu não vou ler todos, tá? Desculpa pra você se você não tivesse o comentário lido. Talvez a gente leia em outro episódio, tá? Mas recomendo quem escuta o cast, vai lá no YouTube. Tem vários comentários bem legais lá, tá? E bem extensos. Que se a gente contar todos aqui, a gente precisaria de um cast só pra falar dos comentários, né? O que é muito bom, porque no episódio passado a gente não teve quase nenhum comentário, né? Eu vou começar lá pelo Spotify, né? Teve um comentário aqui do Alexandre Pichian. Então, foi culpa do Nitzen a forma que Durin pai morre em Rings of Power da Amazon? Eu não vi a série tanto assim, não podia testar, mas parece que a culpa é tua, Diogo. Então, fui eu que inspirei o pessoal da Amazon, né? Que, tipo, eu falei lá pro Bez, tem que ser assim, porque quando eu tava jogando, né, ele morreu assim. Então, realmente está certo, é verdade. Mandou um e-mail, né? Mandou um e-mail pros Mandei, caras. mandei um direct pro Bezos e falei, cara, tem que ser assim, porque quando eu joguei, foi assim. Mas foi diferente, tá? Não foi como na série. Os caras fizeram errado ainda. Eu falei pra eles, não, tem que ser arremessando. Tem que pegar a mão e arremessar pra baixo. Não, os caras não fizeram assim, mas tudo bem. Ah, cara, o diabo tá nos detalhes, né? Ó, agora vamos lá pro YouTube, os comentários bem interessantes, tá? Por último, eu vou ler o comentário ganhador, né? Só teve um comentário ganhador que comentou a tempo, né? Mas teve outros comentários bem interessantes sobre outras coisas, tá? Uma delas foi o Dili Taboga 5552, o arroba dele. O zumbi do Zumbi dos Palmares não tem relação com o zumbi haitiano, que a gente comentou no último cast, né? O nosso atual monstro zumbi, que seria o humano reanimado. Era a palavra zumbi da língua africana Kimbundo, que significa espírito ou fantasma, e é utilizada já pelos registros do século 17, desculpa, eu sou disléxico, gente, para se referir ao líder do quilombo. Talvez por ele não morrer ou adotado pelo próprio para mostrar o seu espírito guerreiro. O do Haiti era Nzumbi, do Bantu, que seria um homem escravizado no pós-morte para trabalhar para sempre, e esse veio a refletir o do nosso monstro zumbi. Bem interessante saber esse contexto histórico, né? Que eu completamente butchered a execução aqui do comentário, mas é algo que a gente foi em dúvida, né, no último episódio sobre tipo, o origem do zumbi, mas é muito legal, né? Saber o contexto desse tipo de coisa, até porque expande nossa cabeça para ideias até além da forma fantástica que a gente pensa, né? Então, explicando, né, que, tipo, nós ficamos em dúvida sobre o Zumbi dos Palmares, né, o zumbi brasileiro, né, que é uma outra parada, né, que nem ele explicou, e o zumbi haitiano realmente foi lá, da questão da revolução haitiana, né, e aí os europeus ficaram assustados com a revolução, e, tipo, os espíritos zumbi, né, que eles entrou no imaginário, né, europeu do medo do zumbi, né? Porque os caras usaram magia negra e tudo mais. Teve toda uma parada assim, né? Muito legal. Agora o comentário aqui do Paulo, nosso querido Paulo da comunidade aqui local, que sempre deixa comentários bem interessantes. Ele falou: é muito bom ler livros de história, especialmente biografia. Biografias, pois você aprende sobre um mundo em que aquele indivíduo viveu ancorado na vida dele. Então,
é uma ótima, é uma coisa muito imersiva. É muito bom para alimentar sua imaginação. Eu acho isso bem interessante, tá? Porque eu só li duas biografias na minha vida, tá? E as duas foram quando eu tava no terceiro ano do ensino médio. Uma delas foi uma biografia do Getúlio Vargas, que caía no vestibular, que eu passei na época, né? Então, tudo certo. Teve questão sobre isso. E a outra foi uma biografia do Ozzy Osbourne. Mas realmente é bem interessante a biografia, tá? Eu li esse comentário e pensei, pô, eu devia pegar umas biografias de figuras históricas pra ser real, isso é bem interessante. Eu não sou muito. Nunca li uma biografia na minha vida, cara, sabe? Eu não sei, nunca fui muito interessado. Eu até gosto de pesquisar sobre a vida da pessoa, de eventos históricos e tal, mas assim, pegar livro pra ler, assim, nunca fui muito, não, cara. Eu sempre fui mais de fatos históricos, sempre sou mais interessado do fato do que personalidades, né? Eu sou contra o culto à personalidade, então, né, eu acho isso um É grande problema do contra, ser humano, né? é contra a música Cult of Personality da banda Flying Colors. É uma altas músicas, hein? Aí buguei, cara. Bem, foi a galera aí que conhece a música. Um abraço. Que toca do pessoal. Tô falando de videogame, né? Troca na rádio X do GTA San Andreas, né? Muito bom. Ah, pode crer. Outro comentário do Dili Taboga, que também é bem interessante, que é sobre o RPG do Senhor dos Anéis. Ó, é a tua praia, ó. Senhor dos Anéis, eu também comecei uma mesa com o One Ring, e eles trazem uma permissão para quebrar a lore muito boa, apoiada pelo Tolkien, inclusive, pois o Hobbit e o Senhor dos Anéis são livros contados pelo Bilbo e pelo Frodo. Por isso possuem fatos imprecisos e suas próprias visões. O Bilbo, por exemplo, vê os anões mais como companheiros, amigáveis e até cômicos, enquanto os anões mostrados pelo Frodo e Senhor dos Anéis são sérios, grandes, guerreiros e épicos. Isso eu acho esse comentário fascinante, que faz eu pensar muito quanto o Frodo é fascinado por elfo, né? Porque o Senhor dos Anéis, ele tem esse rolê assim de, pô, descreve muito, tudo dos elfos é muito fascinante. E dá pra ver que o Frodo, ele, cara, ele tem um negócio por elfo, tá ligado? Não, é legal, porque assim, tipo, é uma outra forma que o Tolkien também escreveu, né, de amarrar o negócio, né? É o livro vermelho, né? Que é a história da Terra-média contada pelo livro vermelho, né? E ali ele descreve essas histórias, né? E tipo, como se fosse o Hobbit ali que tivesse escrito. E é muito legal, sabe? E realmente tem esse negócio das visões que são bem diferentes, né? Tipo, É verdade. tanto a história do Hobbit ela é muito mais aventureira, né? Enquanto que a do Frodo é bem mais, né? Bem mais épica e sofrida, né? Exatamente, assim. E é legal, assim, porque, tipo, não só a história do Frodo, ela é um pouco mais, até poética, assim, né? Desculpa, do Bilbo, ela é mais uma poesia em certos pontos, né? Tem partes que tipo, meio que meio uma música até que ele escreve, sabe? E no Senhor dos Anéis, apesar de que também tem algumas partes um pouco assim, ele se permite ser muito mais verborrágico até sobre, em certos momentos, assim, sobre as coisas que ele observa daquele mundo. Exatamente. E assim, se tu for pro Silmarillion, né? Você vai ver que as histórias dos elfos, elas são lendas, né? Elas Uhum. não são os fatos, elas são descrições das lendas, né? Do pouco que se sabe, que foram 10 mil anos atrás, né? Então o conhecimento, assim, se perdeu, muita coisa se perde, né? Eu acho incrível. Tipo, ele tem esse cuidado, né? O Tolkien tinha esse cuidado, né? Mas o One Ring é muito bom. É um RPG que tipo, pra mim, melhor campanha de RPG foi a partir dali. Depois que eu mestrei essa campanha que eu desisti de jogar RPG, porque foi tão boa que eu não quero jogar outra coisa pra estragar. Eu nunca joguei o One Ring, mas eu já li o livro. Eu acho ele bem interessante. Eu achei ele tem ferramentas bem legais de exploração, assim, falando de um ponto de vista mecânico, assim, eu acho bem legal. Outro comentário aqui é do André N. Barcelos. O lore também tem que fazer sentido com a construção de ficha. Cada época e sociedade tem seu jeito de se organizar para a guerra. E é legal quando o sistema reflete isso. Quando o Warhammer Fantasy me diz que a espinha dorsal dos High Elves são lanceiros e arqueiros cidadãos, e eu posso trocar por cavaleiros nobres sem mais nem menos, é meio estranho.
PS, poderia compartilhar esse sistema de campanha do Pillage? Obrigado. Primeiro sobre o sistema de campanha do Pillage, eu estou escrevendo as regras de campanha do Pillage não oficiais, né? Nossos house rules aqui que a gente vai testar. Já tem 10 páginas escritas, já tem tipo custo de construção, já tem recursos, já tem como gerenciar a população, tem muita coisa que eu já escrevi. Tem mais coisa que eu vou escrever, tá? Porque a gente já discutiu muita coisa eu e o Diogo aqui em off, e a gente, provavelmente depois que a gente testar, que tiver mais redondinho, eu quero fazer um arquivinho diagramado bonitinho para imprimir, em casa, tipo Zine, para se ter em casa, né, uma versão do que a gente fez, né. Outra coisa é sobre o comentário em si, né, sobre a lore, eu concordo muito, tá, eu acho que isso é uma coisa muito interessante de ler sistemas de regras, né, é que eles estão, seja por simulação, seja por simulacro, né, eles estão tentando ali chegar em uma ideia do que era aquilo ali, né, eu acho bem, bem maneiro, tá. Então, aí, tipo, eu pelo menos vi por esse lado a pergunta dele, né, por isso que existe os pontos, né, o custo, né, das unidades, né. O custo de uma unidade de arqueiros ali, no caso, seria bem mais baixo do que o custo de uma cavalaria, né. O custo de uma Uhum. cavalaria seria, sei lá, 500 pontos, enquanto os arqueiros seria 35 pontos por cada um, né. Então, tipo, né, se eles são raros e difíceis de serem conseguidos, né, os pontos eles ficam altos. Essa seria a ideia narrativa, né. E tem, claro, tem o equilíbrio também, os pontos também refletem o equilíbrio de poder, né, de uma cavalaria e de um arqueiro. Isso é algo que eu vejo bem diferente em jogos históricos, né? Geralmente que, tipo, certas opções, elas talvez não reflitam algo que seja igualitário, seja balanceado para a mesa de jogo, mas talvez reflita um pouco melhor qual que era a condição histórica da estratégia daquela facção, sabe? E isso é um negócio que eu gosto bastante, assim, assim, e no geral, eu também gosto de jogos assimétricos, porque eu acho que é interessante, eu acho que às vezes jogos tipo Warhammer Fantasy e tal, esse tipo de coisa, eles se pecam muito quando eles tentam ser muito balanceados, né? E é algo curioso, assim. Um dia eu falo sobre a história do Warhammer Fantasy, né, e é um samba do crioulo doido, velho. Tipo, os caras simplesmente não sabiam o que estavam fazendo, né, e iam fazendo, assim, e aí tipo, e é muito da cultura da GW, isso acabou se tornando, fixando muito na cultura da GW, assim, a questão de, às vezes aparecem coisas que não fazem sentido, né, é porque realmente não faz sentido, né, os caras, né, como é que é? Os caras vão consertando o carro enquanto o carro tá andando. É, Basicamente, esse é o design da Games Workshop, né? Então, o cara que escreveu o lore não é o cara que escreveu a regra. total. E daí cria isso, né? A gente cria essas dicotomias aí, né? Aí o comentário vencedor acabou ficando só um comentário de fora, tá, gente? Mas esse comentário é a menção honrosa, né? Que ele responde muito bem a promoção que é do Fernando Davora, só que é um comentário bem grande, tá? Eu vou deixar vocês. Vale a pena ler, tá? É bem engraçado, é bem interessante, tá? Mas o que acabou ganhando a promoção foi a promoção, não, né? O torneio, o negócio aí que tu fez aí com a entrada, né? Foi Os né? Nós tivemos o nosso sorteio, né, essa promoção dos ingressos para o DOF, né? Teve Isso. o vencedor, qual era o nome dele mesmo? CA Berlitz. O Berlitz, ele fazia uns negócios de jornalismo de RPG, na época que eu produzia bastante RPG lá na pandemia. Bem legal, cara, o conteúdo dele, assim, dei uma olhada aí, bastante coisa maneira. É, o comentário Então, dele, né? Muito obrigado por, né, fazer a descrição. Né, foi a vencedora, levou 5 likes. Foi a única. 6. 6? Ah, Vai eu levar dei mais um 7 like. agora. Eu vou dar um agora. Eu dei um like ali. E aí, tipo, ele entrou em contato com a gente pelo Instagram, né? Ele vai receber o ingresso dele, já passou as informações dele, já mandamos para o DOF, né? Ele deve receber o e-mail da confirmação do ingresso dele. Então, né, o Baixo vai ler para nós a descrição dele sobre. Descrição errada sobre o Wargame, né? Exatamente. Ó, explicação simples para alguém que não conhece nada de Wargames. É um jogo que a pessoa tem que dominar o mundo. Em alguns países é conhecido como Risk. Uma partida é rapidinha,
nem precisa de preparo antes. As pessoas nem precisam investir tempo e ou dinheiro em wargames. O objetivo principal da partida de um wargame é gerar discórdia entre as pessoas jogando. Não sei qual que é pior nisso. Wargame ou Uno. Cara, um negócio que ele fala nesse comentário aqui pega muito é falar que o Wargame é risky, né? Que é um negócio que realmente, né? Realmente é tipo War, né? Então, o Or não deixa de ser, né? Ele, Não tipo, deixa de ser. ele falou umas verdades ali também, né? E hoje a gente vai falar É, de comunidade, né? E, relevante. né, os entendimentos, né, entre a comunidade, a gente vai falar sobre isso também hoje. Mas na verdade, né, é uma grande comunidade que é muito amiga e ela é, tipo, também bem pequenininha, que nem uns mundos em miniatura que a gente joga. Ai, que lindo. Faca errata, Diogo. O que temos de faca Então, erratas e notícias? aqui. Não, notícias tem. Notícias temos várias, né? Notícias nós Então vamos. temos o DOF, que vai ser essa semana. Estou nervosíssimo. Nossos produtos já foram enviados. Vamos estar montando o stand e esperando o pessoal aparecer lá pra gente conversar muito, né? Pra gente poder reforçar a nossa comunidade, que a gente vai ter muita troca de experiência, muita conversa, né? Então a gente espera que o pessoal vá lá para prestigiar e, né, tornar a nossa comunidade ainda melhor de Wargame. Vai lá pegar uma caixinha de OPR lá com o Diogo, uma caixa básica, facção, e usar, né, como a gente já falou, como agnóstico em qualquer outro jogo, né? Porque é As minis são loucuras, bem né? legais. Porque As as minis minis são são bem bem legais. maneiras. É, então, vamos ter coisas do OPR, vamos ter jogos de demonstração do OPR, vamos ter. Tem outros eventos também, tem o pessoal com Trent Crusade, tem outro pessoal jogando outros jogos lá, vai ter oficina de pintura, vai ter. Nossa, tipo, é uma área só de Wargames, né? Então a gente vai fazer várias coisas ali. Eu tô falando da parte ali que a gente vai ter o nosso cantinho, nosso stand ali, né? Vamos ter tintas da Army Painter e mais algumas coisas que a gente tá levando da loja também, tá? Mas não deu pra levar tudo, gente, tá? Tipo, muita coisa pra botar num caminhão. Pô, a ideia que eu tive agora, né? Podia imprimir um bannerzinho com o QR Code pro nosso YouTube lá pra galera ver o podcast, né? No próximo a gente prepara um podcast, a gente vai fazer um podcast ao vivo lá, né? Eu fazer Eu e o tudo sozinho, Guache. né? Eu Mas e o Guache. Eu e o Guache. mas assim, eu tô falando pra galera conhecer, né? Tipo, só o bannerzinho deixar lá na standzinho lá, falar, ó, existe um podcast Wargame Nacional, fica a dica. Agora foi tarde, hein? Deu a ideia um pouco tarde, mas tudo bem. Vamos, quem Ah, sabe a gente que isso. faz. Leva na Tá. mochila. Imprime numa folha A4, assim, né? Quando dá distribuir pras pessoas de panfleto. Tá, então, e no próximo a gente vai estar distribuindo o nosso zine também, das regras do Pillage e outros cenários que nós vamos desenvolver até lá. A gente tá com a ideia de fazer uns zines, porque eu gosto muito de fazer zine, né? Eu já fiz coisa de design gráfico, né? Então eu tô querendo botar. Eu acho que a gente devia ter a cultura de zine aqui no mundo do Wargame, né, cara? Cara, Tem que eu fazer uns acho negócios que maneiros. só quem for no DOF deveria ganhar o zine, cara. Aí, sabe, tipo, exclusivo. Não, mas eu podia fazer uma. Eu já fiz isso, em vez de fazer uma capa alternativa, assim, fazer um rolezinho Não, tipo, legal. nada, não é, tipo, totalmente off. Não tem nada online. Só quem participou recebe. Ah, não. Né? Alguma coisa até pode ser assim, mas eu acho Uhum. que as regras do Pires eu queria compartilhar com a Não, galera. Eu não, acho que tudo isso é legal. bem. Tipo, vamos fazer um zine especial, entendeu? Especial pro Ah, DOF. não, isso eu acho. Eu acho que a gente vai fazer assim um negócio. Não pra esse, né? Talvez pro Não, próximo. esse não dá mais, Não dá esse mais, lascou. Tá, e aí nós também temos novidades do Trend Crusade, né? Finalmente a Arcon falou que vai entregar, quer dizer, vai terminar de produzir as caixas no final desse mês. Início de agosto vai estar despachando elas. Então, em setembro já deve estar aqui para todo mundo que já comprou na pré-venda. Ainda tem um pouquinho mais de tempo, tá? E quem quiser fazer mais pedidos também, a gente vai incluir mais pedidos no final do mês. Fiquem atentos para a próxima pré-venda depois do DOF. Boa. E vamos pro tema, né? Tem mais alguma notícia ou a gente já pode começar a falar de comunidade, falar das pessoas que a gente gosta tanto? Vamos falar o que faz a roda girar, né? Qual é o motor que faz a roda girar dos wargames? É a comunidade. A gente É sabe a que comunidade. o motor que faz a roda girar é a comunidade, né?
E o que que faz parte desse motor? Faz parte o quê? Jogador, né? Primeiro vamos começar do óbvio, né? Sem jogador, é o que tu falou na abertura, né? Sem jogador não tem jogo, né? Então, tipo, desde a galera que tá ali jogando o skirmishzinho mais básico ali, ou tipo assim, pô, pintando as primeiras miniaturas que tá usando no RPG e quer usar isso pra mais jogo, porque, tipo assim, isso é um negócio que inclusive é importante falar, que o Wargame é o jogo mais legal pra quem já tem um hobby de pintar miniatura, tá? Porque tu tem motivo pra pintar miniaturas mais diversas, né? Da galera que joga mega competitivo, que tem exército já montado, gigante, sabe? Tipo, tudo isso aí. Eu acho que é onde a gente começa, quando a gente começa a falar de comunidade, né? Tipo, é tudo sobre isso. Exatamente, né? Os jogadores, né, são um dos pilares principal, né? Mas não é o único, tá, gente? Não é o único. Nós vamos falar aqui dos jogadores. Não pense que os jogadores são as únicas coisas que fazem parte da comunidade, tá? É claro, né? Que nem o Guax estava falando, né? O jogador que a gente sempre bate nessa tecla que para você estar lá jogando, né? Que você põe as coisas na mesa e rola os dados e vê o negócio acontecer, né? Claro que o pessoal que gosta só de pintar também faz parte, né? O pessoal que, sei lá, gosta do lore, né, e fica conversando bastante sobre isso, também faz parte da comunidade, também incentiva, né? Mas, né, também outras coisas que fazem parte dessa engrenagem, né, são as lojas e as produtoras de jogo, né, as editoras que fazem os wargames. Exatamente, né? Tipo, a produtora do jogo vai estar lá também pra, tipo, alimentar o jogo. Principalmente, é muito importante até pra jogo competitivo, assim, né? Tu ter a renovação do jogo e tal, né? E a loja, tipo, cara, é o lugar que tu vai propagar o hobby, né? Não só isso, tipo, não só ter esse compartilhamento ali, lugar para comprar as coisas e tal, mas a gente fala muito aqui, principalmente de lugares físicos, né, que tu vai poder reunir a comunidade, jogar, e que às vezes lugares que não tem, talvez não tenha loja perto, às vezes até se torna clubes ou até casas de pessoas específicas, lugares mais pro interior, tal, assim, que a galera joga, sabe? Então, é aquele chamado terceiro lugar, né, cara? O lugar onde Sim. as pessoas se encontram, né? O primeiro lugar é a casa, o segundo é o trabalho, e o terceiro lugar é onde as pessoas se encontram, né? Então, o hobby de wargame, ela tem essa parte de socialização muito forte, é uma questão muito importante dentro do jogo, né? Porque se tu não tem uma comunidade sadia, né, bem estruturada, você não vai jogar, você não vai ter jogo, né? E o jogo também, né, tipo, vai morrer, né? Não vai ter jogo, simplesmente isso, né? Então, as lojas, elas são os lugares que surgiram, pelo menos no Brasil, né? Eu também já estava conversando com o Guache, né? Que no Brasil tem esse fenômeno da loja de jogo, né? Lá fora, as lojas são muito para comprar. Você vai lá, compra e vai embora, né? Algumas têm, algumas mesas, mas não é o principal, né? As lojas são um lugar só de compra. Enquanto aqui no Brasil nós temos as lojas que o pessoal vai jogar card game, board game, né? Às vezes até fazer um lanche, até, né? Mas também jogar war games, né? Então é As onde luderias, né? A gente tem muito esse termo aqui, que é isso, os lugares que luderia. estão as luderias. Então, e aí, tipo, até o Guaxa estava falando, né, que aqui no Brasil, como é que é? O caso das locadoras, né, de As jogos de locadoras de videogame. videogame tipo, as pessoas, não é só um lugar que tu aluga o jogo, também tem um lugar que geralmente as pessoas jogavam, né? Uma coisa interessante disso é porque, tipo, pô, o custo de um jogo de videogame é muito alto pra gente, né? E aí era muito comum as pessoas poderem irem lá pra alugar os jogos e jogar os jogos, que às vezes as pessoas talvez nem tinham videogame e tal, né? Assim como também a cultura Putz, faltou o nome agora, mas é um lugar que tem muito. Onde tinha vários computadores, que a galera jogava muito CS. Agora falta o nome de. Lan house. De Lan As lan House, house, exatamente. Também é algo muito parecido, sabe? E sim. fora do Brasil, tu ainda tem. No mundo, né? Tem lugares que são Lan House. Tem muita Lan House ainda, sabe? Porque é um troço interessante, né? Porque isso existia lá antigamente, nos anos 90, era muito forte, né? E a gente conhecia muitos amigos, fazia muitos amigos, e isso é muito legal. É a parte mais, tipo, fantástica, eu acho que, do hobby, né? Criar esses momentos que ficam na memória para sempre, não só no jogo, mas
das pessoas que tu conhece, as ideias que você troca, né? Você, porra, vou falar de um filme, né? Porra, e você que tem um cara que entende daquilo que você gosta, sci-fi, sei lá eu, né? Ou terror, e aí vocês conversam por horas e aí ainda jogam, né? É uma troca de experiência tão legal, né? A gente criou como regra aqui sempre jogar em luderias, né? Onde a gente possa botar uma mesa, o pessoal ver, nossa, que mesa bonita. Ou sempre tem alguém que aparece e assim, nossa, eu não sabia que tinha gente que jogava Wargame aqui em Florianópolis, né? Pô, eu não sabia que tinha gente que gostava e eu achava isso tão legal, eu achei que era só lá fora que o pessoal, né? Tipo, só os gringos que jogavam isso. Aham. E aí, tipo, se tu ficar, né, escondido, né, ou não sair pra jogar, né, tipo, não vai comunicar, o pessoal não vai ficar sabendo, né. Então, ter para as pessoas poderem experimentar, né, tipo: "Ah, eu queria conhecer", então, ó, aparece lá, a gente sempre tá lá às quintas-feiras, ou às quartas, né, aqui o pessoal joga às quartas numa, quintas-feira noutra, mas a gente vai mudando também, né. E tem É. alguns grupos aqui que jogam, tem uns 3 grupos pelo menos aqui de que o pessoal joga nas luderias, né, durante a semana, assim. Eu acho algo interessante é que, tipo assim, beleza, eu vou jogar em casa, não tem onde ir perto, ou tipo assim, cara, às vezes é a vibe, né? Às vezes a gente quer jogar, principalmente eu e o Diogo, a gente faz muito quando a gente tá aprendendo o jogo, né? Vamos jogar em casa, vamos jogar num lugar privado, vamos entender um pouco melhor a experiência, ou quando é um jogo muito mais longo, sabe? Mas tira foto, sabe? Compartilha isso com a comunidade, seja com a comunidade nos grupos, tal, ou até em rede social, porque é o lado bom de ter rede social hoje em dia, né? Poder compartilhar toda essa experiência que tu tá tendo ali e às vezes vai ter alguém que vai se estressar e pensar, pô, como que eu faço, sabe? Como que eu faço participar disso? Exatamente, é legal, assim, tipo, comunicar, né, sair do WhatsApp também, porque às vezes o cara fica só naquilo ali, É, né, o cara fica também só na rede social e, né, então, mas mostra, né, que você que está jogando, né, né, tinha que tirar fotozinha da inveja, né, pra mostrar pra galera, ó, vocês não foram jogar essa semana, ó, nós jogamos, nós se divertimos, nós, né, estamos felizes enquanto vocês vão ficar no Zap reclamando. que é o que rola muito, né? Porque as comunidades elas se aglomeram nesses meios de comunicação e às vezes elas acaba tendo muita gente que quer jogar, quer participar daquilo, mas ou não consegue, e tem gente que tipo, até consegue, mas não tá realmente saindo, né? Porque às vezes existe uma barreira para poder realmente sair e jogar o jogo e tal. E às vezes, cara, é um negócio bem complicado, assim, sabe? Porque eu acho que tem muita gente que, tipo, se pudesse, estaria jogando toda semana. Só que é algo que vai. Assim, eu falo muito também do lance de eu ser uma pessoa com muita ansiedade social, né? Com um diagnóstico de ansiedade social. A antiga agorafobia, né? É que, cara, muitas vezes eu não quero sair de casa, não quero sair de casa, e eu me forço a sair de casa uma vez por semana, pelo menos uma vez por semana, para jogar porque me ajuda muito, né, com essa ansiedade inerente de ficar num lugar fechado toda vez e ser sempre o meu quarto, minha casa. Hoje em dia eu até moro num apartamento relativamente grande, dá pra variar um pouco mais. Mas durante muito tempo eu morava num apartamento que era minúsculo, assim, né? É minúsculo não, também, calma lá, né? Mas um apartamento de 30 metros quadrados, então tipo, era basicamente meu quarto e a sala barra cozinha. E eu sentia essa sensação do hamster correndo na rodinha, né? Tipo, tu tem até coisas legais que consigo fazer e tal, só que, tipo, pô. E daí quando eu saía de casa, dava um pouco esse gás, assim. Era muita ansiedade antes de sair, mas no momento que passava, eu pensava, assim, não, cara, pô, foi bom, foi legal. Conheci uma galera que estava disponível, isso é uma coisa importante, né? Estava disponível para me acolher, né? Estava disponível. E eu me colocava na prontidão para acolher essas pessoas dentro da comunidade também. Então, tipo, essa coisa da interação social é uma coisa que faz muito bem para o ser humano, né. O ser humano, ele o contato visual, né, a presença, isso faz diferença. Tipo, as redes sociais não substituem isso, né. Eu estava falando pro Guache, né, semana passada a gente foi jogar, foi quinta-feira, cara, assim, nós estava muito cansado, os 2 estavam Nossa, muito sim. cansados, mas no outro dia, sexta-feira, eu estava zerado. Pronto pra começar e trabalhar tudo de novo, cara, sabe, tipo, porque tu se sente bem depois de ter jogado. Deu um gás, assim. Tipo, tu se sente, sabe, dá um alívio, que aqueles níveis de ansiedade, eles baixam muito quando você tem contato, assim, com as pessoas, né, e com pessoas que legais, fazer uma coisa legal, que é um jogo, né, você troca ideia, né, e trocar ideia, tipo, é uma coisa que é muito boa, né. Total. Então, isso que é bom numa comunidade, porque só no WhatsApp trocar ideia, tipo, às vezes é complicado. Eu não gosto de WhatsApp, tá, gente, Hater do Zap Zap. eu É, sou hater de tecnologia, né, então o pessoal já tem sabe. isso.
Eu acho que, tipo assim, existe realmente a barreira do tom, né, quando a gente tá falando de chat de texto e tal, assim. E às vezes é também, tipo assim, uma coisa que eu acho que é muito verdade é que quando a gente tá em comunidades online e tal, assim, é um pouco diferente de comunidades físicas, no sentido que, tipo assim, cara, se tu quer. E com a game isso é bem verdade, tá? Que se tu quer jogar o jogo, tu precisa ser uma pessoa cordial, tu precisa ser uma pessoa legal, sabe? Porque, cara, se é chato jogar contigo, a pessoa não vai querer jogar contigo. E, tipo, cara, não tem nada que tu pode fazer, tu não vai achar jogo. Tu tem que engajar com as pessoas, interagir. Tipo, cara, e vou dizer, cara, mais uma vez, como uma pessoa que tem muita ansiedade social, não tem escapatória. Tu tem que botar a cara a tapa e tá lá. Só que, tipo assim, ao mesmo tempo é tipo, tu não precisa de muito pra ser uma pessoa legal, pra, tipo, pra a galera querer jogar contigo, porque tá todo mundo querendo jogar, sabe? Todo mundo que já tem interesse vai querer jogar. Então, tipo, cara, o Basta impulso participar, nosso. basta participar, né? Exatamente, exatamente. Participe, né? E se a pessoa também gosta de wargame, você gosta de wargame, então é muito mais fácil dar tudo certo, né? E assim, voltando um pouco pro negócio, para a questão das lojas ali, né? Tipo, eu posso falar, né, com bastante propriedade, por exemplo, a minha loja ela é virtual, né? Infelizmente, eu gostaria muito de ter uma loja física para poder abraçar a galera e ter um lugar para a galera jogar, mas infelizmente o capitalismo, né, tardio, não deixa, né? Infelizmente, tipo, um aluguel de um espaço é muito caro e eu não consigo viver de Principalmente aqui, né? produtos. Principalmente aqui em Florianópolis, caríssimo, né? Tipo, não, como eu vivo de vender produto, né? Não, eu não vivo de alugar o espaço. Não é tanta gente que tem assim na comunidade aqui para sustentar, né? Então, que nós estávamos falando das luderias, né? Elas vivem de vender o espaço delas, né? Então, pague por esse espaço, né? Tipo, eles cobram geralmente, né? Consumam, né? O refrigerante, um salgadinho, uma comida que tem ali na luderia, ajuda, né? Tipo, às vezes o cara tem um card, um joguinho, sei lá, vai dar um presente com um amigo, compra na luderia que você sempre vai, né? E, tipo, ajudar a manter aquele espaço, né? Porque não é fácil, assim, mas tudo bem que o objetivo da luderia é receber pessoas, né? É, Então, que não é o meu caso. Eu teria que abrir uma luderia e uma loja, né? E, tipo, já manter uma loja já não é fácil, gente, sabe? E um dos motivos é. pelos quais eu já tô aí 10 anos no mercado é porque eu não tenho uma loja física, né? E não preciso pagar aluguel, senão eu já teria falido algumas vezes. Uma coisa que eu sempre falo pro pessoal, porque, tipo, é uma coisa que já vem de outras culturas, tá? Vem de, tipo assim, da época que eu jogava card game e tal, tipo assim, cara, tu quer manter um espaço vivo que tu gosta, tu tem que ir lá, tem que gastar o dia. Depois, pô, tem uma loja aqui bem perto da minha casa, que o Covil, que eu gosto bastante, que, inclusive, infelizmente não tô indo tanto jogar lá, porque na época do verão tava muito quente lá, e depois também, tipo, os dias que eu podia ir são justamente os dias que tem coisa grande de card game, daí é muito barulhento. Mas eu sinto bastante saudade de lá. Cara, eu pensei assim, pô, eu não estou no momento com condições. Uma época, assim, ano passado, retrasado, eu não tava com condições de ajudar tanto financeiramente. Aí o que eu fiz? Pô, vou fazer uns terrenos, pegar uns terrenos que eu tenho em casa, que eu não tô usando tanto em jogo, e outros que, tipo assim, eu realmente queria fazer pra loja, e vou deixar na loja. Isso vai fazer a galera querer jogar com as coisas da loja. Tipo, não vai precisar trazer terreno e tal. E daí, se, tipo, outras pessoas trazer coisas da loja, a própria loja tentar fazer uns terrenos. E realmente, tipo, tu chega lá, tu tem coisa pra você fazer umas 2, 3 mesas de wargame tranquilíssimo, sabe? Tem boards legais, bonitos que a galera doou pra loja, sabe? Então, tipo, tu já começa a criar um negócio interessante, sabe? É bem maneiro isso. Exatamente. Às vezes tu tem excesso de terreno em casa, você precisa se livrar, dá para uma loja, né? Você tem alguma coisa que você não quer mais, né? Deixa lá na loja para, tipo, se eles têm um cantinho, né? Conversa com o pessoal, a gente quer manter uma comunidade aqui, será que é possível, né? E aí, por exemplo, aqui, né, tem o Covil, que a gente joga bastante lá, tem um pessoal lá que já tem bastante material também. Tem o Refúgio, que também é um lugar mais novo, assim. A gente tem jogado bastante no Refúgio, né? Principalmente porque ele tem uma área que é separada dos card games, tá? Outra coisa que Tem um isolamento acústico, né, que é bem melhor que a maioria das lojas, assim, que tem um é, mezanino e tal. porque nessas loderias geralmente o pessoal joga muito card game, o pessoal do card game é muito barulhento. Não que o pessoal do wargame não seja, mas o A pessoal gente do também é, wargame né? mas a gente é em menor quantidade, né? A gente ocupa muito espaço Muito espaço, e menos gente. e tem isso também, gente, não se esqueçam, porque a gente ocupa mesas muito grandes, um lugar que, sei lá, a gente tá jogando um jogo, poderiam ter
sei lá, 8 pessoas jogando card game, né? Então pensa na questão do lucro, assim, para essa pessoa. Então, se vocês não gastarem na loja, né? Fica bem difícil para ela, né? É, exatamente. Então, e aí também tem aqui como é que chama? CCG, né? SG, que é pertinho daí, né? Tanto a base HQ, Nitzen. E aí, tipo, ela é uma loja bem grande, tem 2 andares também, então tem um outro espaço que o pessoal joga. Embaixo o pessoal fica jogando card game, mas tem umas mesas boas embaixo, né, que são muito boas. Em cima E também, né? Tipo, a qualidade toda da loja é bem boa, né? excelente, uma loja excelente. O pessoal joga bastante War Machine lá, né? Ah, por falar em War Machine, eu lembrei, né, também sobre histórias de comunidade, né? A nossa comunidade passou um tempo bem difícil aqui, né? Que foi tipo um período de entre safra, que ninguém tava jogando nada, nada, nada. Então, cara, todo dia era abrir o WhatsApp do grupo e ter reclamação o tempo todo, seja do que for, até se tá chovendo, se tá dando sol, se qualquer coisa, o pessoal reclamava. Hoje em dia tá todo mundo jogando, o nível de reclamação despencou, gente. É impressionante, né? É legal, né? Porque dá pra ver que a galera tá tipo assim. A galera posta mais tipo, coisa animada. Tipo, cara, olha esse negócio que eu tô pintando. Ou tipo, pô, olha só. Galera, vamos jogar. O Arthur é muito. Que é o cara que puxa o War Machine aqui, né? Ele é muito animado, assim, né? E ele chega e chama, pô, vamos jogar essa quinta na sexta de. Vamos lá, galera. Eu trago arma, eu trago terreno, eu trago tudo. Vamos jogar. E é muito legal, né? E acaba rolando muito isso também de tipo, pô, vai sair tal jogo, tipo, tem pô, outro da comunidade local, tem o Gabriel, que daí ele chega e fala, tipo, pô, mas tem o StarCraft, que a regra é legal, eu também tava dando uma olhada em outro jogo. Aí tem o Kenny que puxa lá com o Acrow, lá, tá super animado com o Acrow. Ele, pô, é o Acrow que tem isso e aquilo, dá pra jogar com o tal Mini. Então é legal que existe uma certa animação, um murmúrio. Assim como tem outras comunidades separadas, tipo, eu sei que na CG tem os próprios grupos, tem a galera, por exemplo, que joga Old World, a galera do Old World, eles são mais quietão, mas, pô, eles jogam bastante, cara, é bem legal, assim, sabe? Eles de vez em quando estão lá jogando as partidas deles, a galera do PR que é mais no Covil, sabe? Então, tipo, cada lugar vai atrair essas comunidades, assim, sabe? E aí, tipo, né, claro, agora mudando, né, um pouco, né, para a terceira parte, né, a tríade da como que forma uma comunidade, né, e o que as pessoas muitas vezes esquecem, né, são as produtoras de jogo. O pessoal esquece que a produtora de jogo faz parte da comunidade, ela tá longe, né, mas se você tirar ela da equação, o que que sobra? Os jogadores? Alguém vai ter que fazer material para o jogo. Cara, Se só uma esse... produção independente, né, só, mas produção mas assim, independente é mais difícil chegar nas pessoas, né? exatamente, né? Ele pode até produzir para o grupo local, né? Mas ele vira o produtor, né? E ele vai precisar de Exato, apoio. Ele vai precisar de apoio exatamente. porque ele é a pessoa que, né, tá gastando o tempo dele para produzir material para a galera. Então é importante, né? Incentivar tanto os criadores nacionais, como os internacionais. Tudo bem que no nosso hobby a maior parte é internacional, mas tem umas iniciativas bem legais surgindo aí no DOF, nacionais para Wargame, né? Fiquem ligados, apoiem, né? Porque não adianta ser hater de produtora, né? Tipo, eu tenho meus problemas com a GW, né? Claro, eu acho que Quem não tem, né? porque ela tem como é que é? Um viés meio tóxico, né, que a gente Ela tem uma sabe, né. postura geral, né? A postura É, dela é muito de monopólio, é muito de, pô, vamos lançar regra só pra revender o sistema, sabe? Tipo, cara, tem várias coisas que é complicado, tá? Assim, sabe? exatamente, coisas assim, exploit, né, que ela faz, né, FOMO, não que o mercado hoje em dia não seja FOMO, é difícil no mercado hoje não ser FOMO, né. Já É muito é predatório, né? já é assim, né, tipo, no nosso capitalismo tardio já é FOMO, não adianta, né. Mas eles têm, assim, eu acho que uma das piores coisas pra mim da GW em questão de comunidade, né, é ela abandonar a comunidade mesmo, sabe. Porque É. quando ela, por exemplo, a troca de edição, "Ó, essas minis aqui, elas não servem mais para o jogo, né, então nós lançamos essas novas, agora pra jogar esse jogo você vai ter que ter isso". Aí, porra, cara, e o dinheiro que eu investi? E o tempo, não é nem o dinheiro, o tempo, sabe? Cara, eu investi o tempo pintando, né, se dedicando, aprendendo um jogo e depois aquilo é cancelado, morre ou, né, é complicado, sabe? É.
E a gente sabe que existem múltiplas facetas disso, tá, gente? Já vai alguém chegar e falar assim: ah, mas como que tu mantém um negócio por tanto tempo? Tem o exemplo lá, tem o player de High Elf, que lançou a caixa High Elf, ele comprou, aí tá jogando lá, lança a edição nova, aí não lançou nada de High Elf, ele continua jogando com o mesmo army, aí depois lançou outra edição, lançou uma caixinha com algumas unidades, mas elas são basicamente reprint de unidade que ele já tem, e daí ele não compra, daí depois lança uma expansão de campanha, daí ele compra o livro da campanha dos High Elf, daí ele compra mais uma unidade nova que lança, então ele gasta muito pouco com o jogo. Gente, a gente sabe disso, tá? Né? O Diogo é lojista, tá? Ele entende desse tipo de coisa muito, muito melhor que eu. Só que mesmo assim, existem formas de tu fazer isso sem ser tão tóxico, sabe? E é muito um lance também, tipo assim, pô, a GW, como é uma empresa muito grande, ela tem esse aspecto corporativo que é muito de crescer, ela tem que estar sempre crescendo, sabe? E daí, pô, é bem complicado, gente. A parte dos produtores de Um jogo é dia a foda. gente faz um podcast só sobre a GW, né? Tacando pau É, nela. Mas assim, existem outras produtoras, muitas outras, né? Existem muitos outros jogos que não, que são tipo produtoras que são bem legais, que elas sempre estão produzindo material, né? Que elas sempre estão precisando do suporte e também não só as produtoras de jogo também, mas os artistas que fazem minis, né? Os artistas 3D, né? São pessoas que estão aí, trabalham e esperam receber por escultores, isso, né? né. Os escultores também, mas hoje em dia é um pouco mais raro os É. escultores de mão, assim, né, eu Não, mas valorizo eu pra digo caramba. escultores digitais, daí eu acho que, tipo, não deixa É, de isso que eu ser, né? falo, o arquivo 3D, né, o pessoal que Isso, faz é. conteúdo 3D e não só de jogo, né. Mas assim, tipo, de apoiar essas pessoas, porque elas estão fazendo o hobby crescer, né. Então, né, tipo, e se essas pessoas saem da equação, tipo, por exemplo, tem um jogo, né, a produtora para de produzir um jogo, não tem mais mini para aquele jogo começa a morrer, começa a ficar É. esquecido, a não ser que seja um jogo muito forte, né, tipo, um exemplo aí nós temos o Mordheim, né, que é um jogo que perdura na comunidade, apesar de Nossa, sim, né? Apesar de apesar tudo, né? Apesar apesar de de tudo, né, ele, tipo, ele teve um breve período na história da GW, mas ele ficou no ter um imaginário, impacto né. muito grande, né? Ele é um jogo que ele vive no imaginário, né? É, bem nisso, né, aí, tipo, ele vive no imaginário, então é meio difícil que esse jogo ele, tipo, ele continuou mesmo, não, né, o próprio Fantasy ele também continuou, mas assim, meio que morreu também, né. Deu uma morrida, por exemplo, o Fantasy é um exemplo bem interessante, assim, porque ele foi descontinuado, morreu, né, e ele foi morrer, tinha um pessoal que continuava, mas era um pessoal meio seleto, assim, né, um pessoal bem fã, assim. Enquanto o Mordheim ele sempre pipocava, aparecia de vez em quando nas comunidades, né, o pessoal ainda gostava, ainda era jogável, né, então tem algumas coisas assim, né, É. então, é claro que também tem algumas produtoras que lançam os jogos, depois não lançam mais nada, também o jogo começa a morrer, né, mesmo o Algumas jogo publicam livro de regras, né? Também tem isso, né? Tipo, pô, a North Star lá lança muito jogo que é só o livro de regras. Tipo, é a Osprey, né? No caso, né? Tipo, o Frostgrave, que até tem as miniaturas, né? Mas tem, tipo, pô, o Lion Rampage, que ele é tipo um jogo histórico ali, fechadinho, o livro, e é isso aí, sabe? E é um jogo muito bom, assim como tem o Shannon's Rampage, o Dragon Rampage. São jogos muito bons, muito interessantes, mas eles são bem fechadinhos, sabe? uhum. E tu tem também produtores independentes, como, tipo, pô, o Great Helm, que ficou super popular, né? Que era um jogo do cara ali, de um gem, assim, né? E a gente tem jogado, jogou de vez em quando, né? O Great Helm. E também, tipo, cara, o produtor, ele tá lá e tem o Patreon dele, ele tá lançando conteúdo pro jogo, ele tá alimentando a comunidade, tá ligado? Lançando cenário no Patreon dele, tipo assim, ele ainda tá nesse papel, sabe? E agora tu falando assim, né, tem de tantos jogos, né, tem claro, tem da o Warlord, né, tem o próprio War Machine, agora tá vindo o StarCraft, Archon tá crescendo bastante nessa área, assim, mas, eu me perdi o que eu estava falando. Foi mal. É produtor de jogos, produzir jogos. E É, é importante. não, exatamente, é importante e tal, né, e é importante, né, identificar qual é o jogo que a sua comunidade joga, tá. É. É isso que eu queria falar, não adianta você também, gostar muito de um jogo e só você gostar e mais ninguém jogar, e você não quiser jogar o jogo do outro, né. Jogue o jogo do outro, né, claro que também espere que o outro jogue o jogo que você gosta, né. Então, né, isso é uma comunidade sadia, né, jogar o jogo
o outro também joga. Então, claro que às vezes, assim, a gente tem pouco tempo, né, às vezes a gente tem, pra jogar. Por exemplo, eu jogo uma vez por semana, né, jogar 2 vezes por semana pra mim é complicado, então, Tem que tipo, fazer eu não escolhas, né. tem que Às fazer vezes a escolhas, gente toca disponível, a gente disponibiliza, né. Mas é tipo, eu sinto que também, as pessoas, principalmente, e é uma parada parecida com o D&D, né, que tem gente que joga muito um jogo e acha que os outros vão ser tão complicados quanto de aprender, e nem sempre, tá, tipo, que é um preconceito que a gente vê muito com o histórico, por exemplo, cara, a maioria dos jogos históricos que a gente joga são bem simplinhos, bem facinhos de aprender, sabe. E tipo, assim como tem vários wargames que a galera joga que, tipo, às vezes talvez ele não seja tão simples, mas às vezes a pessoa que tá lá, que manja bastante o jogo, tá pronta pra explicar aquilo de uma forma que vai ser fácil de entender, sabe. Então, é isso, né, tipo, tentar, tipo, quebrar essas barreiras, né, pra que a gente possa cultivar uma comunidade próspera e sadia, né. Então, por exemplo, você ir jogar o jogo do outro, né, ajuda nessa como é que é? Essa entrada, né, abrir portas, né. Porque, assim, às vezes tem uma comunidade que tem aquele jogo, você não gosta tanto, mas cara, é o que tem pra jogar, velho, entendeu? E quem sabe você encontra outra pessoa que gosta do seu jogo, né, ou alguém querendo aprender um jogo novo, né, então sempre vai e que nem você estava falando também, né, jogar nos lugares públicos, né, sempre aparece alguém querendo conhecer o jogo, né, e, tipo, sempre receber o pessoal novo, sempre tem que ter, tipo, ou fazer eventos de dias de demonstração, né, tipo, e justamente voltado para as pessoas novas, que, assim, sempre é necessário alimentar a comunidade com pessoas novas. Esse é o sangue novo, é muito importante, né. Sim, sim, é Se tipo, é se essencial. É essencial para manter uma comunidade saudável, né, não ficar no elitismo, né, porque: "Ah, não, nós somos os velhos dos jogos históricos e nós já sabemos tudo sobre a história da humanidade, então mais ninguém joga com a gente". É, exato, assim, eu acho que tem bastante gente, assim, e é engraçado porque eu vejo isso muito até, não tanto na comunidade local, mas eu vejo muito quando eu interajo com a comunidade, brasileira, no geral, assim, que, tipo, cara, a galera tá sedenta pro jogador novo, mas às vezes o jogador novo entra no jogo e ele é, tipo, bombardeado com 1 milhão de informações sobre o jogo, sobre como jogar, e, cara, acaba sendo demais, né, e só dá de jogar desse jeito bem específico, é o jeito competitivo do jogo, ou só vamos jogar na campanha que a gente já tá jogando há um puta tempo, sabe? Gente, é bom, tipo assim, uma coisa que é importante, tipo assim, eu sempre falo que é importante ter duas facções de qualquer jogo da versão mínima de pontos possível pra rodar ele, pra pelo menos ensinar, sabe? Assim como, tipo, não adianta nada tu chegar pra um jogador novo e exigir que ele jogue e trazer o teu time completo, mega gigante lá, com 1 milhão de mecânicas, o que é relevante, tá? Tipo, tu não. Só teu oponente ter time simples não é o que resolve, tá? Tu precisa que teu time também seja simples de ser entendido, pro jogador começar a entender a ideia também de como dar um counterplay, como fazer uma estratégia ali, senão ele só tá movendo peças aleatoriamente, tomando só pelo bonitinho, e daí ele não vai ver a real profundidade do jogo, sabe? E isso pode não parecer que tu tá sendo tá criando um gatekeeping, e tu tá sendo, né, criando essa barreira, sendo uma pessoa muito elitista. Mas, porque tu tá se fazendo disponível, né? Mas não é só se fazer disponível, tu também tem que se fazer ser. Eu não sei qual é a palavra em português, não falhou agora, mas é approachable, né? Tem que ser amigável, tem que ser, tipo, essa pessoa que é fácil de se conectar, sabe? É, ser uma pessoa friendly, né, cara, até mesmo quando for falar da pintura, né, Sim, sim. né, tipo, às vezes o pessoal pinta, o cara tá começando, né, tipo, cara, legal, continua, pinta outra, continua pintando, tipo, não tá boa, é óbvio, tipo, que meu Deus do céu, que por dentro tu sente uma dor, assim, mas cara, o cara tá começando, entendeu? Se tu criticar o cara nesse ponto, ele vai desistir, né. É, exatamente. E tipo assim, Uhum. cara, todo mundo tem que começar de algum lugar, né? É, exatamente, tipo, não adianta falar assim: "Ah, não, porque falta highlight, falta wash, né, se tu fizesse um blend de não sei o quê", não, tudo bem, ficaria melhor, mas não tá ajudando, né. Só fala: "Pô, cara, legal, tua primeira miniatura, parabéns". É É isso. completamente diferente, tipo assim, de tu ser tipo, a pessoa tá mostrando o primeiro negócio que pintou, ou o primeiro arma e tal, ou a pessoa tá pedindo feedback, cara. Eu acho que as pessoas confundem muito. Tipo, tem gente que realmente tá lá, pô,
cara, eu não sei como melhorar aqui, o que eu posso fazer. Aí, cara, aí tu pode dar dicas, sabe? Tem gente, tipo assim, pô, eu sinto que quando eu chego pra ti e falo, tipo assim, cara, eu não sei o que fazer. Às vezes, quando eu chego, mando uma foto pro Diogo, sabe? Esses dias eu tava pintando escudo. Eu tava, tipo, pô, o cara é foda. Eu dei o Diogo, tipo assim, não, cara, faz assim, ó, usa uma caneta, tal tipo, em vez de usar o pincel, porque ele tá fazendo não sei o quê. E, pô, legal, sabe? Tipo, pega feedback, faz algo sobre. Só que, cara, às vezes não é isso também. Eu acho que tem muito sobre celebrar e ser celebrado, sabe? Que é importante na comunidade. Tu tocou num ponto bem legal, assim, né? Porque tipo, quando o cara pede ajuda pra alguma coisa, aí sim. Agora, se o cara só tá querendo mostrar, ele pintou, então, pá, massa, velho. Né? Pô, consegui jogar. Nossa, o cara nem mete, botou, velho. Putz, né? Mas não, cara, massa, Jogou, o né? cara tá jogando, velho. Você tá jogando, que massa, velho, entendeu? Ou se o cara botou caixinha de remédio como cenário, entendeu? E aí, não, massa, cara, aparece no nosso jogo aí, né? Não precisa trazer isso aqui, a gente tem cenário, né? Então, tipo, e a outra coisa que eu gosto também falou, que assim, ó, hoje em dia eu sou, cara, pra mim, assim, ó, quando tu quiser começar um jogo, faz 2 armas, né? Faz 2 armas pra emprestar pro teu amiguinho começar e o teu. Não faz só o teu, né? Hoje em dia eu sou muito assim, cara, é tipo, quer um jogo, tenha 2 armas pra galera jogar o jogo e também entender a tua proposta de jogo, né? Que é Sim. uma coisa que a gente tem feito, né? A estética, né? Como é que é, a coesão. Então, tenha disponível para emprestar, né? Então, e também para os novatos também, não tenham vergonha de jogar com arma emprestado, gente. É bem normal, tá? Eu sei que é muito legal tu ter o teu arma e construir e tal, mas, cara, a gente tem que sempre lembrar de estar num hobby que é muito nicho. E, cara, às vezes a gente vai precisar pegar coisa emprestada, cara, e, tipo, faz parte, sabe? E, tipo, sim, por exemplo, pessoalmente, eu acho que é muito importante tu construir o teu arma pessoal, tu fazer tuas escolhas, criar narrativa. Eu acho algo muito, muito irado, sabe? Pra mim é uma das coisas que eu mais gosto no Wargame. Mas, cara, às vezes tu tá lá e tu tá jogando, tu já tá tanto muito. Só a tua presença e existência ali naquele espaço já é uma forma de incentivar a comunidade, sabe? Eu acho que tem muita gente que não entende isso, sabe? Tipo, cara, às vezes tu não precisa nem estar jogando, só precisa estar lá. Só precisa, tipo, tá participando, tá fazendo, conversando com a galera, tá compartilhando coisa. Tipo, cara, tu tá fazendo aquilo valer a pena muitas vezes, sabe? Tipo assim, eu não pude, né? Eu não, tipo, eu não pude jogar essa semana, mas eu fui lá. Fui lá dar um oi pra galera. Ei, pô, que jogo estão jogando? Pá, que massa. Ô, foda. Mas não, hoje não deu, hoje não deu. Hoje ficou na correria né, mas eu vim aqui pra dar um oi pra vocês, né? Também é um troço super importante, gente. Vocês acham que não vale nada? Vale muito, sim. Vale muito. Tipo, né, isso dá gás pra galera, sabe? Faz todo mundo se sentir bem, se sentir acolhido, né? Né? Então, tipo assim, e claro, né? Se também algumas dicas que eu quero dar também para os novatos, né? Também não sejam preguiçoso de ficar jogando só com o arma do emprestado, né? Tipo, se encostar, né? Tem. Se tu Porque... tem condições, tipo, de montar o negócio, cara, vai lá e monta. Ou se tu gosta muito do jogo, sabe? Cara, às vezes pede ajuda da galera, sabe? Cara, eu de vez em quando vendo bem baratinho as miniaturas que eu tenho que estão paradas, sabe? Conversa com a galera, sabe? Eu sei que o jogo também tem um monte de miniatura parada. Eu sei, pô, tem um juiz que joga com a gente que tem, tipo, trocentas mil miniaturas, por isso quando ele vende baratinho pra galera. E, tipo assim, cara, sempre tem uma forma de tu ter o teu rolê, sabe? Mas, tipo assim, e também, tipo assim, também não seja preguiçoso no sentido, tipo assim, aprenda as regras, tá? Tipo assim, leia as regras, tipo, entenda como aquilo funciona. Eu tava falando pro Diogo antes do cast que eu acho que isso é uma coisa que eu tenho um problema muito grande, por exemplo, é que eu às vezes não sou tão didático. Eu, às vezes, tipo, eu ensino a galera, tipo, com o PR, eu ensinei tanta gente a jogar o PR, eu ensinei bastante gente a jogar Kill Team, na época eu tava jogando Kill Team, mas, tipo assim, cara, eu sinto que chega um certo ponto que, tipo, cara, às vezes eu tinha que ensinar mesmo o jogo toda semana para as mesmas pessoas. Chega um ponto que eu ando comprando, ou imprimindo os manuais, só entregando na mão da pessoa. Falo, tipo, sabe, tenho dúvida de tal coisa. Eu falo, tal página, aqui, ó, PEN, sabe? Porque, cara, também não dá para centralizar a experiência daquele jogo em uma pessoa só, né? E esse é um negócio que às vezes acontece. Tipo, aí, né, sejam, né, tipo, exatamente pros novatos, né, leiam as regras. Gente, leiam os livros, tá? Isso também ajuda a comunidade, né, a evoluir, né? Todo mundo, tipo,
É uma evolução. E ninguém começa, aí que tá aí, em Wargame, ninguém começa pronto, tá? É toda uma evolução. O cara começa cru, e o cara vai fazendo um cenáriozinho, né? Pintar uma miniatura, né? Tipo, às vezes ele, cara, enquanto eu tô pintando as minhas, tô juntando ainda, não tem problema tu jogar com as miniaturas do amigo. Tu tá Cara, montando, tô fazendo, tô lendo as regras, né? Tipo, aprendi mais isso daqui, o que tu acha daquilo? Né? Esse interesse, né? Tipo, é legal você como novato, né? Para acrescentar a comunidade, né? E faz, porque às vezes o cara tem uma dúvida ou tem alguma parte assim que leva a algum lugar novo, né? Que ninguém antes tinha visto, né? Que mesmo o pessoal com anos de experiência, né? No hobby tem, né? Porque, exatamente. Hum? Exatamente, tipo, nada é 100% coberto, assim, sabe? E, tipo, eu acho que é muito importante o teu ponto, quero frisar, que, tipo, assim, cara, muito jogo a gente começa jogando errado e a gente joga várias vezes até jogar certo. E, tipo, é normal, gente. Eu quero deixar bem claro que eu acho que muita gente não sabe disso. É normal jogar errado, tá? Até jogar certo. E, tipo, isso não quer dizer que a tua experiência quando estiver jogando errado vai ser ruim. Às vezes é legal, super legal, na real, sabe? Então, isso é porra, um troço muito verdade, cara. Eu, quando comecei a jogar RPG, jogava errado, mas nossa senhora, hoje eu lembro as coisas assim, nossa senhora, né? Mas, cara, era tão divertido, cara. Era tão divertido, cara. A gente se divertia horrores, né? Então não tenha vergonha de errar, e você tá aprendendo, e quando você erra, você aprende muito, né? Então, também da mesma forma, né, quem já tem experiência, não, né, não critique quem errou, porque ele tá aprendendo, sabe. Então, tem os Ajude a 2 achar a lados, né. evolução. Tem os É, 2 lados, né. exatamente. E aí também, né, tipo, fazendo parte, assim, das atitudes, né, da comunidade, né, das pessoas na comunidade, né, e tem aquelas pessoas que são as lideranças positivas, né, as lideranças que, como é que é? São evangelistas de um jogo, né? Pô, eu gosto tanto desse jogo, e o cara fica ali falando no WhatsApp, né, o dia inteiro do jogo, né? E, tipo, é importante as pessoas empolgadas, né? Um É. jogo e, tipo, né, os advogados, né? Os advogados de um jogo, assim, eu gosto que os caras vão lá e vão falar e vão, né? Porque esse jogo é o melhor jogo que tem, né? Tipo, tem um lado A- legal, tem um legado legal disso aí, né, mas eu, tipo, às vezes eu acho porque, tipo, tentar colonizar o outro pra mim não é uma coisa legal, mas tudo bem, aí Mas fica assim, polêmico. eu acho que existe um valor muito grande nisso, tá? Porque eu acho que muitas vezes tu tem que convencer a pessoa da proposta do jogo, sabe? E eu acho que às vezes fala, tipo, o meu jogo é o melhor jogo do mundo, e isso eu não acho legal. Mas eu acho muito legal que às vezes as pessoas falam assim, não, pô, mas esse jogo que eu tô jogando tem essa proposta que eu acho muito maneira, e ele faz essa coisa muito bem. E eu acho que é minha dica, né, pras pessoas, né? Eu acho que tu me faz querer jogar um jogo quando tu fala, tipo assim, pô, mas esse jogo tem essa mecânica aqui que tá tentando fazer tal coisa, isso é bem interessante. Eu fico tipo assim, pô, legal, cara, interessante, quero bastante testar, sabe? E eu me sinto muito assim com o jogo, tipo, cara, uma coisa que eu acho importante também dizer pra galera aqui sobre o tema no geral, tá? É que, de novo, a gente já falou isso alguma vez no podcast, mas é um hobby muito mais lento, tá? Então as coisas demoram pra tu construir, as coisas demoram pra tu achar gente pra jogar às vezes. Então tu vai construindo aos pouquinhos, não é porque tipo assim, putz, eu comprei aqui a caixa básica, montei as miniaturas aqui, não achei ninguém pra jogar hoje. Calma, sabe? Tipo, vai pintando, enquanto isso vai conversando com as pessoas, vai vendo quem tem interesse. E eu acho que é por isso que é importante essas lideranças evangelistas, assim, de sentido de querer chegar às pessoas e falar sobre o jogo, porque, tipo assim, eu acho que tu tem que ir conquistando aos poucos as pessoas pros jogos, sabe? Então, né, porque, tipo, eu, por exemplo, né, eu gosto muito de Senhor dos Anéis, né, o pessoal daqui nunca se interessou muito, né, por mais, tipo: "Ah, não, mas eu gosto do Senhor dos Anéis", eu sempre comento, né: "Ah, eu gosto disso do Senhor dos Anéis", tipo, isso é legal, né, então só que o pessoal não cola, não é a vibe deles, né. Então eu, tipo assim: "Tá, tudo bem", né, e aí eu também tenho outros jogos que eu também gosto, né, e aí eu falo, comento sobre eles, né, alguém comenta também: "Ah, eu gosto disso também". Aí tá, a gente começa a conversar, né, então, né, e sempre Tipo, a gente começou a jogar meio que nessa, né? Porque depois você fala, pô, tem tal jogo que é legal, então a gente tava jogando PR, eu lembro a ideia de depois você fala, pô, tal jogo que é legal.
pô, a gente devia testar tal jogo, ou tu devia jogar o Saga, que tu achou legal, foi uma das primeiras coisas que a gente jogou diferente, assim, do OPR, né? Pô, vamos jogar um Frostgrave, né? Vamos jogar uns negócios, e daí, tipo, a gente começou a interagir assim, e até o ponto que a gente falou assim, cara, sabe o que é legal? O jogo histórico. Aí a gente começou a explorar mais isso. E o negócio que eu sei que o Diogo queria muito jogar mais jogos históricos, e não tinha com quem jogar aqui perto, e eu comecei a pensar, pô, pior que é legal mesmo, né? Aí depois apareceu o Gustavo também, cara, pô, vamos jogar um Bolt Action, sabe? Eu tipo, ainda torço muito o nariz pra muita coisa da Segunda Guerra, né? Mas ele falou, não, mas é legal, tal, e daí eu, pô, já tava interessado no Conflict, aí eu fui ver, pô, as regras é boas, tal. Então, tu vê como uma coisa caminha pra outra, sabe? E vem muito desse lance, tipo assim, cara, tu tem que ter essas pessoas, né, esses pilares, né, essas pessoas que elas são magnéticas não só pro jogo delas, mas pro hobby no geral, né? Tipo, eu acho também importante que muitas das pessoas elas tentam, elas também fazem o trabalho de, cara, tipo, eu sinto que eu introduzi muita comunidade porque eu fazia muito cenário pra loja local e eu queria jogar alguns jogos mais antigos, alguns jogos, tipo, umas propostas mais diferentes. Tem gente também que é tipo assim, pô, tem gente que é tipo assim, ó, cara, é muito bom em organizar evento, tipo, pô, aqui a gente tem o juiz, né, que o cara quer muito organizar evento, quer muito organizar torneios, sabe? Então tem, cara, é importante tu valorizar essas pessoas também, porque é um trabalho, tá, gente? E eu vou falar com uma pessoa que faz esse tipo de coisa, agora eu não tô mais participando de organização de evento, porque eu vou falar, cara, eu ficava muito estressado, porque é muito trabalho, e a sensação que eu tinha é que as pessoas não valorizavam, elas achavam que é qualquer coisa, e às vezes, cara, às vezes eu passava semanas preparando coisas, semanas fazendo, tipo, divulgando, e pensando, pô, o que que vai ter de premiação, qual vai ser a opção, qual vai ser as regras, sabe? É tipo, cara, e às vezes tu fazer um negócio deles e, tipo, sentir que as pessoas não apreciaram, cara, é terrível, é a pior sensação do mundo, sabe? É uma rejeição sem tamanho. Então, valorizem as pessoas que estão puxando essas bolas, porque, cara, elas estão tirando muito da energia delas pra fazer isso, sabe? E cara, esse é o tipo de coisa que mantém a comunidade viva localmente, sabe? E na verdade é mais simples do que vocês imaginam, assim, tipo, é um like, gente, é uma reação, tipo, o cara mandou uma mensagem no WhatsApp ali, reage, manda um like, manda um coraçãozinho, manda uma risada, né, faz um meme, faz um comentário, né, tipo, whatever, né, mas incentiva, pô, que mais, tipo, jogamos hoje, ah, legal, parabéns, né, vai, alguma coisa, sabe, você vai também ajuda, né, a crescer, né. Tipo, porque essas pessoas elas estão passando um trabalho muito grande em ir, né, tipo, fazer o jogo acontecer, né, fazer a comunidade acontecer, né. Tem algumas pessoas que são líderes, né, que tipo, que puxam, né. Mas por outro lado, também não seja o cara chato que fica martelando só na mesma tecla, né. O cara É. ali fica, né, tipo assim: "Não, porque esse jogo, é esse jogo, é esse jogo, é esse jogo, a gente vai jogar isso, vai fazer isso", né. Tipo, aí você é o cara chato, né, você não tá sendo evangelista, você não tá, né, porque como eu falei, você tem que saber aceitar o jogo do outro e me espere não, e também que o outro aceite o seu jogo, Mais né. uma vez, aquele lance que eu falei, né? Celebrar e ser celebrado. É tipo, tu tem que dar espaço. É tipo assim, se tu é muito. Isso é um negócio complicado pra mim, tá? Porque às vezes eu sou muito animado. Às vezes tu é muito animado, uma certa comunidade, tu começa a tirar o ar dela, né? Então, as pessoas não dá mais espaço para outras pessoas falarem e tal. Isso é bem complicado. Uma coisa que eu tento muito fazer é que, tipo assim, cara, eu tenho um interesse muito grande em game design no geral, assim. Então, cara, as pessoas às vezes postam um negócio legal, eu genuinamente fico curioso, eu começo a fazer pergunta e começo a interagir. Eu falo, é tipo tal jogo, a pessoa, é tipo tal jogo, faz tal coisa, sabe? E tipo, e é Isso muito. ajuda, isso ajuda. Isso gera É. muito. E isso não só faz isso, como, tipo assim, começa a gerar discussões interessantes sobre o hobby. Que esse é um ponto que a comunidade começa a evoluir daí, só do, vamos jogar meu jogo, vamos jogar meu jogo, vamos jogar teu jogo. Vira tipo, pô, o que que esse jogo está fazendo de interessante, Uhum. sabe? E aí é É. aí que a gente começa a chegar, que é um negócio muito que fez a gente querer criar o podcast, né? Que a É, gente queria é bem incentivar o essas ponto é pessoas. bem o ponto do podcast esse, né, bem lembrado. Porque o podcast é uma ferramenta nossa para celebrar a nossa comunidade, né? E uma coisa que a gente quer muito fazer é fazer, pô, e a gente percebeu já que depois que a gente começou o podcast, as pessoas começaram a discutir mais certos outros temas em vários grupos do Brasil de wargame. E comentar com a gente, pô, por causa do podcast eu andei pensando sobre tal coisa. E, cara, esse é um negócio que, tipo,
Tipo, sim, a gente quer. É exatamente isso que a gente tá fazendo aqui. A gente Exatamente o tá seu ponto, celebrando a né? comunidade. É, E tipo, e às vezes sair também daquela ladainha, né? Não, porque aquele personagem dá mais 3 de dano e aí ele usa um poder que aí eu consigo arrebentar ele. Cara, se ficar só nisso, o jogo não evolui, né? Porque não, se é. eu uso a tal unidade eu consigo, né, dar exploit, cara, e a gente entra na outro tema, né? Nós queremos falar assim, né, que são as ligas, os jogos narrativos e os torneios, né? Que são tudo formas que a gente interage com o hobby e comunidade, né? Tipo, pô, um torneio, ele é tipo um evento que tem que ser muito bem planejado, ele é muito competitivo, precisa de juiz e tal, então é realmente muito mais competitivo, sabe? Assim como o narrativo vai ser algo que vai ser construído aos pouquinhos, que às vezes, que a gente falou muito no episódio passado, acho que nem vale a pena a gente entrar demais na parte narrativa, porque cara, a gente falou muito sobre narrativa no último episódio, vai lá escutar, acho que um dos nossos melhores episódios, tá? E liga é um negócio que a gente tem que testar aqui na comunidade, inclusive, né? A gente, assim, eu Diogo, digo, né? Porque existem ligas, eu sei que teve liga de OPR, já teve, tipo assim, de skirmish e tal, fechados, assim, né? Em grupos menores. Mas, tipo assim, a liga são, tipo assim, toda semana a gente tem um jogo que ele é marcado, funciona que nem um torneio que é ponto e tal, ou às vezes também pode ser uma campanha narrativa, mas é um rolê que tu tem que marcar o jogo aquela semana com a pessoa que tu tá, o matchup daquela semana, sabe? E é legal porque dá uma movimentada e tal. Então, tipo assim, é importante. O que eu tava falando quando a gente tava escrevendo a pauta, que é sempre importante ter alguma coisa rolando. Eu acho que ter algo rolando na comunidade é sempre maneiro, é algo para as pessoas ficarem animadas, algo para elas se prepararem, sabe? Ter eventos é importante, como você estava falando do Demo Day, né? Ter o dia de demonstração para os novatos, né? As ligas é legal para manter o povo se mexendo durante mais tempo, né? A gente não teve muita experiência com isso ainda sobre ligas, né? Agora a gente está mais nos jogos narrativos, tentando, né? Mas assim, o problema do jogo narrativo é que ele tende a se fechar, né? É. Ele tende, a comunidade, ela tende a se fechar, porque tu vai ficando naquela historinha e que nem é que, tipo, se bobear, se eu e o Guache se bobear, a gente fica só nós dois jogando, sabe? É porque a A gente gente, vai criando regra, a gente vai criando. Daqui a pouco a gente tá jogando um negócio que é 100% da nossa cabeça, né? Só só que a nós, gente. só a gente É, entende, tá ligado? Ou talvez cada um fica jogando na sua própria cabeça. exato. Tipo, porque, tipo, tem isso também, esse lado do Wargame, né? Ele é um jogo muito bom pra quando tem duas pessoas igualmente animadas pra jogar alguma coisa, sabe? Então, aí o torneio, tipo assim, eu não sou contra torneios, eu gosto de torneio, né? Mas pra mim é uma coisa assim muito beers and pretzels, né? Você toma uma cerveja, come uma coisinha, né? Um podrão ali, um troço, né? De qualidade nutritiva duvidosa, e conversa e, tipo, cara, é um momento pra tu celebrar aquela galera toda que joga, que pinta, que é legal, entendeu? Não é um momento para humilhar o outro, né, tipo, eu já não gosto. Quando começa esses climas competitivos, assim, tipo, começa a ficar tenso, né, eu já começo a não gostar da comunidade, né. E até aconteceu um caso aqui, foi que nós estávamos jogando a liga de OPR, estava super tenso, assim, a galera estava jogando com sangue no olho, assim, o negócio estava super competitivo e tal. Cara, tipo, super equilibrado, a galera, tipo, dando correndo atrás de regra e jogando muito, né? E nós assim, cara, tá ficando meio tenso o negócio, né? Ficando Vamos muito mudar, meta, né? e vamos mudar um pouco a premiação, porque tinha, né? Eu tava dando aqui uma premiação, sempre dá uma premiação legal, assim, pra galera, né? Pra galera, tipo, ter acesso às coisas do hobby. E aí, assim, vamos dar um prêmio de melhor play, né? Melhor jogador, o jogo que foi mais divertido. Cara, foi uma revelação, assim, pra nós, né? Foi uma revelação e todo mundo, assim, tipo, começou, assim, se questionar, né? O que que é um jogo legal, né? Isso foi E muito legal, cara, porque deu pra ver que as pessoas mudaram um pouco a forma que elas estavam jogando, assim. Tipo, em vez de só, pô, vou tentar ser o mais otimizado possível, é tipo assim, pô, mas o que é divertido de fazer realmente na partida, sabe? Então, tipo, tem uma partida, por exemplo, que a gente tava nesse torneio que eu tava com o sniper, coloquei o sniper
dei o trabalho de colocar ele num lugar bem alto, assim, sabe? E as minhas unidades de chão tentando controlar chão, enquanto o meu oponente tava, tipo assim, cara, jogando de cal, sabe? Mega agressivo, e tu foi tentar, tipo assim, cara, escalar a torre pra chegar no coisa. E, tipo assim, cara, isso deixa a partida muito mais interessante, porque cria cenários interessantes. E a galera tava tentando propositalmente ser legal uns com os outros pra fazer o jogo ser divertido, sabe? Então, tipo, gerou coisas bem interessantes. E tipo, quem acabou ganhando a parte de Fireplay, quem gostou mais, foi o Chico, na real, né? Que realmente ele tava sendo, tipo assim, muito amigável e muito legal. E realmente toda a partida com ele tava criando situações muito interessantes. Todo mundo que jogou contra ele tava, tipo, sendo colocado numa situação que era uma partida divertida de se jogar, sabe? Tipo, principalmente com o iniciante, né? O cara assim, não, não, cara, não, tipo, se tu fizer isso, eu vou acabar te acertando aqui, ó, acho que não é uma jogada legal, É, né? exato. Então, eu acho que, né, tipo, ah, não, mas essa regra ela é assim, né? Explicar pro cara, né? Ah, tu tem tal poder, não esquece, né? Tipo, pô, isso é legal, né? Eu sei que é meio estranho um campeonato que o cara tá querendo ganhar, mas aí tu ficar ali, não, nossa, se ele fez errado ali, agora eu vou ferrar com ele. Cara, você não tá ensinando nada pra ele, cara, sabe? É tipo assim, eu entendo um pouco, tá? Porque eu já falei, acho que foi no podcast passado, em outro, que eu também jogo muito jogo de luta, eu gosto muito de acompanhar. E no jogo de luta existe tanto o conceito do knowledge check, que é tu ficar tipo, é o cara que só fica dando Hadouken. Né? A galera que não joga jogo de luta, mas já jogou, a gente, alguém jogou em algum momento, né? Jogou Street Fighter, o cara fica só dando Hadouken, 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 o cara morre. O nome disso é knowledge check. Porque ele tá testando pra ver se tu sabe o que fazer quando o cara começa a spamar o Hadouken. E cada Street Fighter tem uma forma diferente de responder. Mas geralmente o cara pode pular, pode dar outro Hadouken, sabe? Enfim, tem N formas, né? É, E também tem um lance de tu punir o cara jogar errado. Isso é uma coisa muito forte. Cara, em jogos competitivos no geral, isso é algo forte. O próprio xadrez, o cara fez uma jogada errada. Cara, tu às vezes tem respostas que tu já tem programada pra tipo assim. Pô, o cara abriu um espaço aqui que ele não devia abrir. Pronto, agora eu vou atacar. E muito do jogo é um pouco isso também, sabe? Só que assim, no final, tu se questiona, sabe? Tipo, tá, mas a experiência do jogo vai ser divertido porque a gente tem que sempre lembrar que o Wargame, às vezes também como a gente tem uma comunidade muito pequena e tal, a gente não tem também o espaço para esses torneios ultra competitivos, sabe? Esses torneios que é tipo no nível, tipo assim, eu vou ganhar esse torneio, daí eu vou poder ir para o torneio regional, para ir pro mundial. Tipo, cara, acho que o mais perto que a gente teve aqui foi com a comunidade de X-Wing, assim, que real tinha, tipo, muita gente jogando e tinha torneios que real levavam pra tu até o mundial. Mas, tipo, cara, é algo completamente diferente, sabe? Tipo, pô, às vezes, tipo. Tu tem que se colocar na disponibilidade que, tipo, talvez tu não, esse torneio não seja 100% competitivo, mas o quanto que isso vai dar pra comunidade vai ser muito, muito forte, né? Tipo, sempre tirar foto de tudo e compartilhar, né? Essa é outra coisa que é importante de falar, né? Que é tipo, documentem os eventos, documentem as coisas que estão acontecendo, né? Que a gente já comentou sobre isso antes, mas tipo, eu queria relembrar aqui que a gente tá falando dos eventos, né? Que é muito importante ter essa presença, né? Então, agora tu tava falando, cara, eu lembrei de outra coisa, sabe? Eu lembrei que, né, além de bater a foto da inveja, né, fazer, né, tipo, mostrar o que tá rolando, as coisas estão acontecendo, né, pra galera se incentivar a galera também ir, a galera fazer, né, tipo, não posso ir, mas eu vou fazer aqui. É que quanto mais tu joga, mais vontade tu tem de pintar a miniatura, né, isso não pode ser esquecido. É, Quando você joga, você sai do jogo, né? Você sai empolgado com aquele jogo, né? Claro, então, tipo, é outra coisa do evangelista, né? O cara, quando joga um jogo, ele gosta, cara, meu, dá uma, que é uma adrenalina, né? E o cara fala do jogo pra caralho, e o cara tá com vontade de pintar, 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 né? Pro próximo jogo tem um negócio pintado, tem um negócio legal ali, né? E, cara, quanto mais você joga, mais vontade você tem de pintar e de fazer cenário e de explorar, né? E tipo, aprender mais, né? E aí, tipo, né, isso também. E tu tem que passar isso pros jogadores, né? Pros outros jogadores, né? Tipo, para ele também fique uma coisa legal, que ele também se divirta, né? Não é só você que tá se divertindo, né? O seu adversário também tem que se divertir. A resposta, você também tem a responsabilidade que o outro jogador se divirta, né? Então, né, algumas etiquetas assim, né, que o cara, né,
explicar o teu arme, o que que ele faz, né? Ter um tempo descontraído para conversar antes ou depois, né? Trocar ideia, né? Até o feedback da partida, assim, né? Tipo, se tu tá jogando torneio, às vezes não rola tanto. Tu falar pro cara, fala assim, não, pô, tu devia fazer isso, fazer aquilo. Eu acho que é meio chato no torneio em si. Mas, tipo, pô, dar um feedback sobre a partida eu acho super legal, sabe? E outra coisa também é, tipo assim, pô, o cara fez uma coisa errada na regra, ou fez uma coisa que, tipo assim, putz, ele não percebeu por causa de, tipo, realmente conhecimento de mecânica e visão do jogo ali que aquilo ia ter um impacto muito negativo pro jogo dele. Cara, pega e fala assim, pô, tu tem certeza, sabe? Porque, olha, só pra tu saber, tá? Tal coisa vai acontecer se tu fizer essa coisa. Ou tipo, pô, tal regra funciona de tal jeito, tu não vai conseguir, sei lá, às vezes usar a função da tua facção do jogo, sabe? É algo cordial que eu acho importante, sabe? Pra fazer que a comunidade. Todo mundo na comunidade se sinta confortável com o jogo, sabe? E até também, assim, celebrar, né, as jogadas legais que o outro É, cara fez, sabe? Às vezes, assim, porra, cara, eu queria subir com esse tanque aqui nessa torre, mas eu não sei se dá pra fazer, não tem uma regra, tem regra pra isso? Tem, não sei, não sei, faz aí, cara. Bora, vamos ver, depois a gente olha se tinha regra pra isso ou não, né? Mas, é. cara, vai ficar massa pra caralho, faz aí, depois a gente vê, sabe? É, concordar, né, com o outro, né? Tipo, também essa coisa quando tem disputa de regra também, isso é bem importante, né? O fair play, né? Cara, essa regra é assim ou é assado? Aí o cara, não sei. Então tá, o que a gente faz aqui? Resolve Vamos ver o que é junto. melhor pra todo mundo. Tipo, conversa ali, sabe? Assim como, tipo, também toda a ideia de, tipo, pô, vamos. Às vezes a regra em si, ela pode até ser de uma forma que é mais punitiva pra um lado do jogo. Mas, cara, se ninguém tem certeza, sabe? Cara, vai no bom senso na hora, pelo menos, tipo assim, enquanto estiver rolando a partida, sabe? E é isso, né, gente? É tipo, tornar o negócio agradável para todo mundo, né? Então, né, tipo, espero que todo mundo, né, a gente já tenha ajudado, né, a comunidade de vocês aí, que vocês possam ter algumas ferramentas para criarem uma comunidade forte, bem estruturada, né? Algumas ideias, né? Tem uma coisa que a gente sempre fala também aqui, né, que eu já estava esquecendo, que a gente sempre fala que 3 pessoas é uma dinâmica ótima, tá, gente? Quando uma comunidade começa a ter 3 pessoas, ela começa a crescer. 2 pessoas, se fica só em 2 pessoas, a comunidade não tende a crescer, sabe? Bem difícil. Precisa de uma terceira pessoa para ter uma dinâmica De de, chamar de, mais jo- gente, pra de variar o jogos. jogo. O jogo teve a variabilidade, não ficar sempre igual, né? Mas aí comentem, né, como é que é a comunidade da região de vocês, contem aí o que vocês têm para de contar, de como é que são os jogos de vocês, como vocês se organizam, né? Vocês têm uma luderia que vocês vão, vocês jogam em casa, tem um clube. Aí, galera. Se você é lojista e tem um espaço e, tipo, tá escutando esse podcast, cara, às vezes deixa no comentário que alguém da tua região pode ver isso e pensar, pô, que legal, vou ir lá visitar, vou lá conhecer. Ou, tipo, pô, eu sei que tem muita gente, por exemplo, que é lojista e não joga Wargame, mas tem curiosidade. E às vezes, pô, tu chega lá e tu tem alguém que vê que tu tem interesse nisso e já joga o jogo, às vezes tu já rola um bem bolado ali, né, cara? E daí tu como lojista conhece o jogo, conhece a experiência, conhece a comunidade local, e a comunidade local ganha um lugar pra jogar, cara, um lugar pra ser acolhida, sabe? Então, tipo, cara, eu acho que é muito humano, assim, né? É muito importante essa parte. É a parte mais humana do hobby, né? Tipo, não é só mecânica, né? O quanto de dano teu arma dá no inimigo. Né? É isso, gente, né? Então, compartilhe, né? Mas não compartilhe só nas redes sociais, compartilhe presencialmente, porque é um jogo presencial, gente. É um jogo offline. E lembrando que a gente vai estar no DOF, na diversão offline. Quem quiser também, lojistas a conversar com a gente, nós estamos fazendo distribuição. Como é que é? Temos preços promocionais para lojistas também, né? Na Nitzen, que quiser adquirir os nossos produtos. Jabá. Boa. Jabazinho no final, né? Mas valeu, É, gente. no final Obrigado. né, Tem tem que que ter, ter, tem que tem que ter, ter, né? tem que ter. Inclusive, né, tem o cupom, né? Quem for comprar no site, Ah, Marreta de Guerra sim. isso Importante. aí, galera. Valeu, muito obrigado, comunidade.
Até mais. Falou.